como a gente estava falando sobre uma coisa muito pesada, eu acho que a gente pode falar sobre uma coisa que eu admiro, pessoas que eu admiro demais. Muito, 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 muito. As pessoas altruístas. Pensar no outro. Que fazer pelo outro, sair de si mesmo. E é como uma entrega. Entregar para uma causa, para alguma coisa, de uma forma que esquece de si mesmo. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Acho mesmo. Acho até que o mundo, assim, a gente estimula pouco isso, né? E esse estilo de mundo que a gente vive tem pouco espaço para pessoas assim. E quando elas se sobressaem, elas são admiradas. Então, tá faltando mais gente altruísta. Tá faltando gente altruísta no mundo. Será que tá faltando? Ou o mundo não mostra? Porque se elas, eu acho que se tivesse mais, seria tipo representatividade. Mas que sempre foi muito difícil você achar. A gente sempre conhece uma pessoa altruísta. Todo mundo conhece. Então você vê que não é tão incomum. Não é. O problema talvez seja a falta de visibilidade que esse mundo corrido e atropelado dá. Pode ser. Mas eu acho que a gente pode falar sobre isso. Vamos falar sobre altruísmo? Bora falar sobre altruísmo. Comente, se inscreva e compartilha. E toca o sininho lá, não é? Dá um joinha pra gente aí, porque a gente tá adorando trabalhar pra vocês. Ou trabalhar com vocês, eu prefiro com vocês. Então vamos lá, dona Laura Esther, falar sobre altruísmo. Aí eu fui fazer pesquisa. Ai, meu Deus, vamos. E você sabia que, novamente, essa palavra veio do latim? Ah, é? Altruísmo, eu acho. Eu acho que eu esqueci. A palavra altrui é italiana, mas vem de altere, que é do latim, que significa outra pessoa. Legal. Sempre tem latim nas paradas. Eu acho muito legal. Eu gosto de latim. E aí, a gente pode falar que é uma preocupação desinteressada com o bem-estar dos outros, agindo em benefício do outro sem esperar nada em troca. Altruísmo. Você faz não é só por fazer, porque te faz bem fazer, porque a gente tem ganho nisso. Ser altruísta traz pra gente uma sensação de bem-estar maravilhosa. Sim. Quando a gente consegue sair do egoísmo que nos cerca, que nos domina a maior parte do tempo, dá uma sensação muito boa. A gente aqui em casa tenta fazer esse... É um processo, né? É um processo de empatia. Tem a ver com empatia. Tem a ver com empatia. Tem tudo a ver com empatia. E acho que também tem a ver, assim, do meu ponto de vista, né? Com uma visão de mundo integrada. Coletiva. No sentido de que somos parte, né, da mesma massa. Então, quando eu levanto eu também, os benefícios de se ajudar uma pessoa recaem sobre quem ajuda também. Porque aquilo não termina. Volta. É porque a gente sabe que está todo mundo conectado. Todo mundo está conectado. A pessoa altruísta já teve um insight muito antes de qualquer um. Ele sabe que à medida que ele está fazendo pelo outro, aquilo roda, aquilo é cíclico. Você vê que quando você não é afetada não, quando alguém faz alguma coisa para você e a pessoa percebe que não quer nada em troca, você fica com a vontade de retribuir, não para aquela pessoa, para outra. É como se fosse uma corrente. O altruísmo cria uma corrente. Cria uma corrente de bem. Fizeram até uma vez era uma campanha, não me lembro sobre do que era, né? Mas que era, a pessoa tá deixando cair um negócio, aí vem outro, pega pra ela agradece, aí ela vai segurar a porta do ônibus pra outra que tá atrasada. Nossa, aí outra, e vai desencadeando.
é claro que vai ter sempre alguém que vai cortar aquela corrente, né? Porque não enxergou, ou porque está muito cansado, ou porque está só mal-humorado mesmo, ou é só uma pessoa muito insuportável mesmo, que elas existem. Existem. Né? Elas existem mesmo. Então elas vão quebrar essa corrente, mas normalmente essa corrente tende a não só seguir, como ir engrossando o caldo e tendo ramificações. Ela não vai só num sentido, ela ramifica e você perde, né, assim, o fim, né? E nem é você o início. Às vezes você só é um elo da corrente. Exato. E aí eu estava olhando também que os neurocientistas descobriram que ativa uma sensação de prazer e recompensa, e as pesquisas mostram que nosso primeiro impulso da nossa natureza é de cooperação. Somos seres sociais. A gente aprendeu a viver em cooperar. sociedade, exatamente, porque a gente entendia isso. A gente entendia que éramos seres coletivos e que um precisava do outro para que a sociedade fluísse bem. O que acontece? A sociedade cresce de uma forma... vou usar uma palavra que talvez seja errada, mas descontrolada, né? Assim, cresce, né, demais. Eu não estou falando de número de pessoas, mas estou falando da ordem das coisas. E aí alguém quer gerir esta sociedade que cresceu muito. Esse alguém, que a gente chama de sistema, né, incute na cabeça da gente que a gente precisa trabalhar para a gente mesmo. Então é o nosso sucesso profissional, a nossa carreira, a nossa casa, a nossa vida, a nossa poupança, tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu. Então, eu até queria ajudar, mas eu não tenho tempo, porque se eu for parar aqui para fazer isso, eu perco isso aqui. Então, o mundo nos deseducou. Nos transformou em mudou o nosso instinto. É isso. Pensado e focado só em si mesmo. É isso aí. E aí o que acontece? Pessoas deprimidas. Sim. Pessoas solitárias. Velhos sozinhos dentro de apartamentos gigantescos, agarrados aos seus dinheiros, entendeu? E sem ninguém, sem coletivo, sem grupo de apoio. É o que está mais acontecendo em várias cidades, né? Na Europa também. Pessoas idosas, sozinhas, com dinheiro. Outras sem, mas sozinhas, solitárias, sem coletivo, sem amigos, sem grupos para interagir. Sim. E jovens também. Então, jovens deprimidos. E crescendo nesse fluxo de que precisa entregar isso amanhã, e aí se não entregar isso, ele não consegue isso, e aí se não consegue isso, não chega aqui, não vem 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 aqui. Pelo trabalho, e tá numa linha reta. Por quê? Porque o altruísmo ou a empatia foi colocado num lugar, foi relegado a um plano. Acho que não foi nem, eles não tiveram nem consciência de que existe. Porque se a gente é ensinado da infância a ter empatia e ser altruísta, você sem querer faz, isso vai acontecendo. Agora, como a gente é treinado, sim, desde pequeno, sim, a ser egoísta, você vai no teu coleguinha, seu coleguinha te empurra, você chega em casa, seu pai fala o quê? Empurra também! Empurra de volta! Você não ensina a criança assim, o que houve? Não pode, o amigo não pode, amigo é outro tipo de... Não, mas ele chega em casa e ensina outra coisa. Então, se ele tem uma natureza de ser amigo, de ser compadre, ele vai ser destreinado e aí ele já cresce assim. Ele nem sabe o que é empatia. E aí é que eu falo da visão. Que quando eu falo que o altruísmo foi relegado a um status de insignificância, tipo, é perda de tempo, é bobeira, fraqueza. É futilidade, é fraqueza, isso. Então, pessoas que fazem coisas... É fraco. E não ganham nada com isso, elas não estão pensando na própria vida, elas não estão... Gente, essa pessoa vai ter que futuro, sabe? E deveria ser o contrário. Por quê?
se todas as pessoas pensassem nos outros, o futuro seria de todos. De todos. E seria muito bom. Seria suave. Seria suave, seria compartilhado, seria o presente dividido. Seria suave. Aliás, o presente, que é um nome tão bonito, né, e tem sido tão feio. Né? Poderia ser realmente um presente você viver numa sociedade em que você sabe que o outro não vai te deixar na mão. Não é você contar com o outro, Olha, mas é saber... o lance do ideal. O ideal seria, como tem um monte de idoso, o nosso futuro, daqui a mais alguns anos, serão muitos idosos, mais do que jovens. Sim. Coletivos, cidades de idosos que eles se ajudam, que eles trabalham, que eles produzem. Sim. Mas não, nós temos um monte de idosos trancados em suas próprias casas, que não são amigos de ninguém, que não fazem amigos nenhum, porque foram ensinados que farinha pouco o meu primeiro. O futuro terá que ser um coletivo de pessoas idosas para se ajudar. Como é que a gente transforma essa galera em... E ainda vou te falar mais, quando você recebe, não você, mas a pessoa, né, que não pensa nesse viver em coletivo, né, quando ela recebe uma ajuda, uma oferta de ajuda despretensiosa, né, do nada, assim, ela sempre fala, o que ela quer ganhar com isso? Puxa. O que ela tá querendo ganhar com isso? Eu conheço uma pessoa que sempre está pronta para ajudar a pessoa, abrir uma porta, ajudar. Quando é idoso, então, né, amor? Ele tá sempre... Às vezes, quando ele vai fazer um movimento para ajudar a pessoa, essa pessoa idosa já dá 2 passos para trás. Ela não quer ser ajudada. Ela já está tão armada contra o mundo. Eu já vi várias vezes. Aqui onde a gente mora, principalmente, é uma coisa... acontece muito. Que a gente vai com relação ao idoso para tentar ajudar, ele não aceita ser ajuda. Ele não ajuda, cara. Não aceita que você segura a sacola. Bom, eu vou te falar de onde eu moro. Sim, ela mora num lugar muito bom. Ajuda. Eles aceitam ajuda. Eles não só aceitam ajuda, como eles me ajudam. Porque é uma... Eu acho que às vezes eles estão muito... não... Como é que fala quando a pessoa se sente inútil, né? Estão ali sem... É como se tivessem sido colocadas num local de que não servem mais. São inúteis. E quando eles se veem capazes de fazer diferença na tua vida, e fazem. Porque eles estão prontos a ajudar, isso né? Isso é muito legal, né? E aí, como você falou do seu lugar... porque a gente costuma... Aqui a gente não tem idoso perto da gente. Os vizinhos, não. São todas pessoas jovens. A gente, às vezes, é na fila de supermercado, às vezes é saindo de um carro, às vezes saindo de uma feira... Né? Então, eu caí num lugar muito privilegiado. E aí eu vou falar um pouquinho desse Às vezes a desconfiança pode ser até uma forma de... Eu acho que foi muito... Assim, eu gosto, né? Você interage melhor. Eu gosto de não só de interagir, mas conhecer e querer, né? E ser útil. Então, quando oferecem alguma coisa pra mim... Não existe desconfiômetro. Quem foi? Eu gosto. Quem foi que deu o primeiro passo com relação à interação? Dos vizinhos lá? Foi de lá a minha pra cá, vizinha. Não, foi de lá pra cá. Nem deu tempo, foi, porque eu faço isso, né? Assim, quando eu me mudei para um prédio no Rio de Janeiro, eu fui meus filhos eram pequenos, eu fui em todos os vizinhos me apresentar e levar uma caixinha de bombom, brigadeiro isso é bem e tal. Legal. Isso aí é uma gentileza que faz a diferença. E dizer que eu estava ali, né, para que precisasse e tal, que eu tinha 2 crianças. E aqui não deu tempo de eu fazer. Já fizeram antes? Fizeram antes. E foi uma coisa assim muito surpreendente, porque... Não é um comum. Eu morava... Não é comum. Meu filho morava na Itália, na época, e eu aqui...
E eu estava indo para a Itália visitá-lo. E tinha, na época, 2 cachorros. E eu não conhecia ninguém aqui. Eu subi as escadas do prédio falando com a Ana. Acho que foi, não sei se com a Ana ou com a Luísa, mas acho que foi com a Ana. Falando, a gente tem que ver onde tem para deixar cachorro, não sei o quê. E uma vizinha, que eu não sabia nem o nome na época, ela falou, tá procurando para deixar o cachorro? Aí puxou conversa. Ela falou, não, vizinho é para isso, eles vão ficar comigo. Aí eu, não, mas como assim vai ficar contigo? Nossa. Não, vai ficar comigo. Eu falei, então quanto custa para ele ficar? Não, isso não é coisa de vizinho. E aí começou um processo. Qual é a média de idade no seu prédio? Essa minha é alta. É alta, bem É alta. alta. É quase que um É bem alta. condomínio Mas essa de... vizinha não. Essa vizinha é filha, né, da minha vizinha de baixo. E que a gente acabou ficando próxima também por conta de outras coisas. A gente adotou os gatos da região. E aí, essa vizinha, a minha vizinha de porta, que é uma senhorinha também, que quando eu viajei pro Brasil, a Ana ficou sozinha. Ela ia lá ver a Ana todo dia. Com relação à faixa etária, sabia? Porque aqui a gente não tem. Pessoas da nossa não, mas as outras tinham a minha idade. A gente se cotizou, outras mulheres do prédio ao lado. Aqui tem a faixa etária, aqui é os 35, 30 anos. Não, lá uns 50 para mais. E aí adotamos os gatinhos da rua, as vizinhas, sabe? A gente se cotiza. Então, assim, todo mundo participa. E quando eu peguei uma gatinha da rua e levei para casa, a vizinha do outro prédio já chegou, ela me viu fazendo isso, e aí ela levou ração, areia, e o discurso se todo mundo ajuda, fica mais leve. Nossa, eu queria ouvir mais isso. Se então, todo mundo ajuda, fica mais leve. E fica. Sim, com certeza. Como o autismo é tendência, o egoísmo também é, né? Porque a gente falou que a tendência do ser humano... Não, eu acho que o altruísmo, você falou que é nato, né? Sim, mas o egoísmo também eu acho que é nato. Eu acho que é. Não é essa sociedade que a gente vive que estimula, não? Eu não sei, é isso que eu queria saber. Porque há uma preocupação muito grande com o eu, né? Mas isso foi ensinado? Eu acho que a gente foi canalizado para isso. Botaram a gente numa varinha, tá bem. Eu Quem você conhece de rápido assim, que você acha que é altruísta? E eu queria que vocês ajudassem também. Exemplos de altruísmo aqui pra gente. Comenta de pessoas altruístas. A primeira pessoa que vem é o Padre Júlio pra mim. Aquele Bruno também, o Dom Philips e o Bruno. Também. Falando de coisas... eu tô falando de uma forma... essa galera da flotilha. Total. Altruísmos também, né? Total. Então a gente tem referências altruístas. A gente tem referências altruístas. Que a sociedade que nos molda pro egoísmo, ela tenta classificar esses altruístas como pessoas que vão se beneficiar de alguma forma com isso. Eles vão... Então, é aquilo que eu falo, que é relegar o altruísmo a uma subcategoria. Ele tinha que ser o contrário. O Padre Júlio é perseguido o tempo todo. Por quê? Porque eles ficam tentando colar nele... Sim. Né? Coisas que não fazem parte. Eu fui pesquisar sobre o Bruno... Já se acabou, né? Ninguém mais fala nisso. Né? Sobre o Bruno Pereira e o Dom Philips. Sim. Nossa, que história linda. Sim. Você sabia que ele estava de licença sem vencimento. Porque você sabe que quando o inelegível, aquela coisa, o Valdemar, ele desmobilizou o Ibama, é Ibama que chama, né? O Vale do Amazonas, a proteção ambiental lá. Para ele proteger os índios, ele pediu licença sem vencimento e foi para lá. Isso é altruísmo. É altruísmo. Chico Mendes. Olha outra pessoa altruísta. Aquela Madre Teresa de Calcutá, não. Eu sei quem é. Nossa brasileira. É do lado de Salvador. Não. A ambientalista também. Que morreu também. Que foi assassinada também. Dorothy. Irmã Dorothy.
Ah, foi lá também. Foi. Tudo por madeireiro, por garimpeiro. Tudo por gente que ganha em cima de um bem comum. Só gente boa. Só gente boa, só gente do bem. Então... E eles abrem mão de tudo, eles abrem mão deles mesmos. Esses dias eu vi eu acho que era indiano, meu filho, que levou 40 anos e conseguiu, estava um deserto, reflorestar uma ilha. 40 anos plantando muda. Eu até botei no nosso grupo para você ver. 40 anos se dedicando a trazer de volta a vida para um lugar que já estava... Olha morto. Só, é um altruísta. É um altruísta. Tem muita gente que como a gente precisa de referência, mulheres precisam de mulheres como referência, pessoas que têm tendência ao altruísmo precisam ver que existem pessoas altruístas. Porque a gente está treinado para isso, né? E eu acho que assim, uma coisa, a gente precisa, como a gente entende, né, o mundo como uma coisa única, né, um coletivo único, e somos todos parte, né, disso, não dá para você conceber uma pessoa, e aí eu tô falando de uma parte que eu faço, né, de uma pessoa que é altruísta porque cuida dos animais, dos direitos dos animais. É altruísmo também. Mas essa pessoa, algumas pessoas que vivem isso, que se doam para cuidar dos animais e muitas vezes são classificadas, né, como, não faz nada, fica aí cuidando de bicho, algumas delas não são altruístas com criança de rua, por exemplo. É só foca a... Entendi. Comigo. E aí, isso acaba sendo esse descompasso. Que se a gente entende que somos todos um, né? Fazemos parte da mesma massa, eu não posso me dedicar totalmente a uma coisa em detrimento de outra. Elas coabitam. Você não precisa... mas eu não tenho tempo. Ok, não tô falando para você largar a tua vida e fazer, né, o que você faz. É ter a mesma empatia que você tem. Pelos bichos, por crianças. Tá certo. Que muitas vezes são... Você lembra naquela época, falamos há pouco tempo de chacina no Rio de Janeiro? Um nome que a gente já não... Nossa, não fazia muito tempo que eu não ouvia falar nisso. E aí a gente lembra daquela chacina da Candelária. Lembra? Que muitos meninos foram assassinados. A primeira pessoa a chegar lá foi uma mulher que morava na Zona Sul e ela trabalhava com esses meninos. Ninguém sabia. Ela fazia um trabalho com esses meninos que moravam na rua porque não tinham oportunidade que os filhos dela tinham. Tá. Essa mulher foi muito criticada na época porque ela defendia bandido que polícia matou. Polícia matou aquelas crianças que iam se tornar, já eram bandidinhos, iam se tornar bandidões. E aí você vê, discurso tão raso. É um discurso raso e que não enxerga que são vidas ali. São vidas que estão perdidas e que podem ter uma oportunidade. Da mesma forma que você pega um cachorro na rua, como eu pego, e ele não tem o que comer, e ele está desnutrido, e ele às vezes ele pode reagir mal porque ele está apavorado, porque ele está com medo. Você tem essa paciência de cuidar, né? Porque você entende que ele está sob estresse, ele não tem opção e o homem mau fez mal para ele. Ele já está marcado, está com medo. O homem mau existe para criança também. Com certeza. E essas crianças, esses chamados pivetes, eles são fruto de uma sociedade má que a gente precisa reverter. Aí eu vou falar, olha só, o egoísmo e a indiferença, a sensação de que não se pode mudar o mundo, olha só, egoísmo e indiferença, não tem aquela conversa que a gente eu não posso mudar o mundo, por que eu vou? Isso aí é um
prato cheio para você usar como desculpa. Pra não fazer nada. Para não fazer nada, para não tomar atitude. Porque podem ser pequenos gestos. Pequenas coisas, pequenas contribuições. Sim. Ajuda. Essa história de, não adianta porque eu não vou mudar nada. Isso aí se chama egoísmo, isso aí se chama comodidade, isso aí se chama indiferença. Você não fazer nada e usar isso como desculpa. Porque só eu não posso fazer nada. Não vou fazer nada. Isso aí é a pior coisa, é o pior sentimento que a pessoa pode alimentar na vida. No fundo vai trazer pra você só solidão. Porque na verdade isso é uma enorme covardia, né? É você se... Algum momento da sua vida, provavelmente na velhice, vai te trazer a solidão. Porque se você não interage e nem quer participar de um coletivo... Se você não cultiva o terreno, ele não vai dar nada. Ele não vai frutificar. Exatamente. Falamos tudo. Gente, a gente tentou fazer uma conversa leve, sabe? Mas a gente sempre nem a gente não consegue. Vamos curtir, tá? A gente gosta muito de conversar com vocês. Esse é o Por Que Não? Eu sou Laura. Eu sou Karen. E tchau.